E aí, sejam bem-vindos ao meu canal, Bruno Okamoto aqui. Aqui nesse canal você encontra tudo sobre SaaS, micro-SaaS e startups. E no vídeo de hoje eu quero falar sobre games e vibe coding e micro-SaaS e como ganhar dinheiro com tudo isso. Se você já ouviu falar de vibe coding, você sabe que é exatamente isso aqui que eu tô falando. São joguinhos feitos por IA em 30 a 40 minutos, tá? Trendando muito forte esse tipo de dinâmica. Esse aqui que vocês estão vendo na minha tela é o Fly Peter, é um joguinho feito pelo Peter Levels, que é um dos maiores indie hackers do mundo. Esse vídeo eu peguei do próprio perfil do Peter Levels aqui, né? Então você pode ver, cara, que bacana, né? Tipo, assim, apesar de lembrar muito os jogos no início, né? Tipo, lá atrás, anos atrás, tipo, cara, você pode ver que o cara já tem até propaganda dentro do jogo dele, olha só, nos balões tem ali, já tem multiplayer, tem vidas ali. Então, o Peter Levels é esse empreendedor aqui, que vocês podem ver, conhecido também como um dos maiores nômades digitais, e ele tem vários produtos que faturam, né? Então, ele tem muitas ferramentas de AI, por exemplo, a Foto AI, que ele fatura 120 mil por mês, tem Nômades, que é um dos sites mais famosos que tem para você viajar, encontrar nômades e, enfim, tem todas as informações para você ser um nômade digital. Então, é um cara super bacana com um projeto super bacana. Então, no vídeo de hoje eu quero trazer para vocês tudo sobre vibe coding, sobre o que vocês podem aprender, sobre o que está acontecendo, e eu vou explicar também porque eu tô citando o Peter aqui com tanto ênfase, porque ele foi um dos caras que fez esse termo meio que vir à tona e explodir, e acho que tem muita coisa bacana pra gente dissecar aqui nesse vídeo. Então, fica ligado que eu vou explicar tudo para vocês sobre vibe coding e como vocês podem aplicar nos seus negócios. Se você é novo aqui no canal, eu sou o Bruno Okamoto, eu falo tudo sobre SaaS, micro-SaaS e startups, e no vídeo de hoje eu quero falar sobre vibe coding e tudo que você precisa saber. Eu compilei vários materiais de várias fontes e eu vou trazer aqui pra gente bater um papo sobre esses materiais, refletir e entender como a gente pode aplicar no nosso mundo e como a gente pode ganhar dinheiro, que nem o Peter Levels, que tá fazendo 87 mil dólares por mês com patrocínios nos jogos. Ai, meu Deus. E você aí codando o seu MVP há 6 meses, né? Brincadeiras à parte, vamos falar sobre esse cara aqui. Então, ó, o conceito, né, ele foi popularizado desse Fly Peter por conta do Peter Levels, que ele foi desenvolvido em 30 minutos, tá gerando uma receita significativa, né? 90 mil dólares, vamos fazer a conta aqui, quanto que dá 90 mil dólares vezes 6, vai arredondando, $500 mil por mês, galera. $500 mil por mês com um jogo feito por AI em 30 minutos. Essa técnica de vibe coding, ela permite que os desenvolvedores se concentrem mais na experiência do usuário e na monetização, em vez de se perderem em detalhes técnicos. Cara, olha que importante essa sessão. Então, vamos continuar, mas fiquem com isso na cabeça, assim. Mais experiência, menos técnico, né? Então, o jogo do Fly Peter é um exemplo prático de vibe coding que o criador utilizou AI para desenvolver um simulador de voo de MMO. Esse jogo foi criado rapidamente, demonstrando a velocidade de desenvolvimento pode ser tão importante quanto a qualidade técnica do código. Então, nesse caso, como o Peter já tinha muitos seguidores, isso ajudou muito nessa FOMO, né? Nessa trending. Então, basicamente, o desenvolvimento de jogos com vibe coding, ele envolve o uso de ferramentas de AI como o Cloud Agent da Anthropic, né? Então, aqui nesse vídeo aqui, como o próprio Lucas montando nesse vídeo, eles fizeram também os seus próprios joguinhos. O caso, o Lucas fez aqui um joguinho, por exemplo, que ele colocou árvores, colocou multiplayer, que você pode pegar materiais, é super bacana. E ele fez também usando o Cloud da Anthropic, né? E é muito legal, assim, porque você consegue fazer isso de uma forma muito simples, né? Usando serviços de hospedagem comum, permitindo que os desenvolvedores façam deploy de seus jogos bem rapidamente, assim. Então, não tem nenhum segredo, não tem nada de novo, né? E o que é importante é a criatividade, principalmente, da forma de monetização, de como a galera tá monetizando esses jogos e monetizando esses produtos, né? Então, por exemplo, no caso do Fly Peter, ele colocou como anúncio dentro do jogo, ou você pode também colocar compras de itens ou addons no jogo, ou até skins, né? Cara, imagina, só abrindo um parênteses aqui, aonde que a gente não vai parar até final do ano que vem ou até no próximo ano, né, cara? Tipo, todo mundo criando seus próprios jogos. Olha que coisa de maluco. Assim, óbvio que a gente tá num momento ainda da criação, né, da história, que ainda precisa amadurecer a tecnologia, né? A gente vê que ainda como desafio existe essa questão de dificuldade de implementação de funcionalidades específicas, né? Então, por exemplo, a detecção de colisão entre os jogos, né? Então, assim, óbvio que a IA ainda tem muito que amadurecer, mas é incrível você parar pra pensar que você pode montar, tipo, um game inteiro em questão de minutos, praticamente, sem você encostar no código. Olha que bacana esse vídeo do Lucas
aqui que ele tá testando, ele mesmo montando o simulador dele, cara. E você vê, aqui é bacana, você pode atirar nos balões, já tem as missões, altitude, velocidade, quantidade de players online, cara, loucura, assim, muita loucura. Então, no caso do jogo do Fly Peter, a estratégia de monetização dele foi na parte de anúncio, em vez de venda direta, né? Cara, e esse é muito louco, porque me faz pensar como os infoprodutores, por exemplo, dessa galera vai começar a criar seus próprios jogos pra ensinar alguma coisa, talvez? A gente vai parar de ver lançamentos de 6 em 7, 7 em 6 e todas essas siglas malucas para começar a ver formas de aprendizados e lançamentos dentro de mundos virtuais feitos de jogos. Sei lá, só viajando aqui, mas eu acho que muita coisa é possível quando a gente tem uma oportunidade tão grande quanto essa de construir jogos, construir produtos tão rápido, né? E a grande sacada nesse movimento e nesse início tá muito em parte a criatividade que os desenvolvedores vão ter para criar esses formatos de modelo de negócio, de monetização e assim por diante. Por isso que a coisa mais importante de todas, que eu acho que é uma das maiores lições de todas do Vibe Coding, é a importância do marketing e como a gente consegue usar esses exemplos de criação de jogos para aprender sobre marketing, para aprender sobre SEO, para aprender sobre construção de conteúdo, de audiência, de teste de canais. E o que bombou também, ajudou bastante esse trend bombar, foi que o Elon Musk compartilhou esse post do Fly Peter e aí acabou trazendo muita visibilidade. Então, o que a gente pode esperar sobre essa tendência, né? Que cada vez mais vai se tornar comum a gente ter uma IA ajudando no desenvolvimento, seja de jogos, seja de produtos, né? E que as pessoas vão poder criar jogos sem necessidade de habilidade de programação. Ou seja, imagina que legal você criar seus próprios jogos em casa. E essa evolução dessas ferramentas de IA prometem facilitar mais ainda o processo de desenvolvimento, tornando acessível a muito um público mais amplo. O que significa que não dá mais só para você ficar escovando os bits e bytes, né? E a combinação, no final do dia, se trata sobre criatividade humana com eficiência, e isso pode criar experiências inovadoras e únicas. Cara, que tempo maravilhoso pra gente estar vivo. Então, eu não quero entrar muito mais agora nesses detalhes, eu quero falar sobre negócios e como a gente pode aplicar isso aos negócios. Aqui na minha tela, como vocês podem ver, é uma discussão da Y Combinator falando sobre Vibe Coding, né? Então, grande parte do conteúdo que eu vou publicar daqui, eu peguei de base dessa análise também junto com os meus comentários. Então, se você não conhece a Y Combinator, ela é simplesmente a maior aceleradora de startups do mundo. O portfólio deles é um portfólio de bilhões e bilhões de valuation de startups de grandes empresas como Uber, Airbnb, Reddit, todas as empresas do Vale do Silício. Então eles têm um canal muito bacana, que inclusive eu recomendo demais, a Y Combinator, tá? É em inglês o conteúdo deles, mas enfim, hoje em dia a língua não é mais uma barreira. E aqui eles falam muito sobre várias questões. Então para facilitar, eu fiz um mapa mental aqui sobre esse conteúdo deles e deixei em português pra gente poder analisar juntos, tá bom? Então esse termo do Vibe Coding, ele foi popularizado por este rapaz chamado André Karpathy. E o André, ele descreve como uma nova abordagem de programação. Ele traz essa visão como uma entrega total às vibes que você tem ao construir algo. E fazendo de uma forma totalmente desconexa à produção de código, né? Então, assim, ele fala que você tá entrando numa vibe ao produzir isso, que é muito mais a vibe, tipo, de construir aquele game, que vai envolver criatividade, que vai envolver vários fatores e não só o código, né? E aí essa desconexão com o código, por isso se chama Vibe Code, né? Então a ideia central é que a programação se torne uma experiência muito mais intuitiva e menos técnica. Porque a IA ela é responsável por escrever até 95% do código, permitindo que os engenheiros se concentrem em outras áreas. Olha que importante é todas essas informações e como você vai aplicar elas na sua vida, né? O foco dos engenheiros se desloca para a direção de produto e de pensamento sistêmico em vez de código puro. E o desenvolvimento se torna exponencialmente mais rápido. E a gente está falando de uma esfera só, de jogos. Imagina nas outras categorias que a gente tem, né? E essa flexibilidade de escrever parte dos códigos se torna uma prática comum, reduzindo o apego ao código, né? Então, olha só que bacana. Aqui é alguns estudos que a própria Y Combinator fez, onde eles identificaram padrões de aumento de velocidade dramático entre 5 e até 100 vezes, né? Com melhoria significativa nos primeiros meses das startups deles. E essa aceleração permitiu que as startups realizassem iterações rápidas e reduzindo o tempo de go-to-market, ou seja, de lançamento para o mercado. E a capacidade de experimentos, de ajustes, se tornou um baita de um diferencial competitivo. Galera, olha que maluco, né? A gente está saindo de uma era que os engenheiros eram responsáveis por passar o dia inteiro codando, agora eles não têm mais que codar. Eles têm que ter uma visão mais sistêmica, que é a transformação do papel do engenheiro. E esses engenheiros estão se transformando em engenheiros de produto, priorizando a compreensão
compreensão das necessidades dos usuários. Que poderoso. O que me faz pensar que nós estamos vendo uma era cada vez mais que essa visão de negócios, né, ou para deixar mais chique, visão de business, ela é importante e que não basta mais você ser o melhor especialista, mas você tem que ser um excelente generalista para você construir as coisas, né? O conhecimento técnico tradicional, ele é muito menos valorizado em comparação a uma visão de produto e de gosto ético, né? E essa mudança de foco altera a dinâmica das equipes de desenvolvimento e a forma como os produtos são criados. Então a gente está entrando num momento agora de democratização de desenvolvimento, né? Não só nos jogos. Então, a gente está tendo uma evolução do papel dos engenheiros, uma evolução do papel dos product owners, uma evolução do papel dos POs. Todo o mercado, toda a nossa bolha de tecnologia, ela está passando por uma revolução. E todo esse hype que a gente vive de vibe coding, de microsas, de tudo acontecendo, ela é uma coisa que está vindo, vai deixar alguns rastros vitalícios, né? Algumas coisas vão mudar para sempre, outras coisas vão cair, vão deixar de existir, outras coisas vão melhorar, mas o mercado está passando várias mudanças, doa a quem doer. Agora, e olha só que bacana, né? Quando a gente fala de democratização dos engenheiros, democratização de produto, significa que até físicos e matemáticos e cientistas vão poder começar a desenvolver seus sistemas, desenvolver seus aplicativos com muito mais facilidade, muito mais agilidade, sem a necessidade de você ter esse conhecimento técnico de programação. E essa democratização pode levar a uma maior diversidade de ideias e soluções no campo da tecnologia. O que mais me chama a atenção é a capacidade da gente itinerar mais rápido. Então a gente tem a capacidade de descartar e de reescrever código por IA. Ele promove uma cultura de experimentação. Então a gente consegue ter essa capacidade de ser rápido, de testar e de fazer e de pivotar e de itinerar negócio e para a direita e para a esquerda com muito mais velocidade do que a gente tinha há 5, 6 anos atrás. E essa liberdade pode levar a inovações significativas no mundo do produto. Então vamos falar agora sobre as principais ferramentas que a galera está usando para fazer isso. A principal é a Cursor. A gente tem várias outras, mas a Cursor realmente é uma das que eu mais vejo os próprios indie hackers usando, e ela é a ferramenta mais popular entre os fundadores da Y Combinator, né? A Windsurf também, ela vem ganhando bastante popularidade por sua capacidade de indexação automática, né, do código base. A Devon também é utilizada para funcionalidades menores, permitindo uma abordagem mais modular. ChatGPT, né, claro. Os modelos de IA mais utilizados costumam ser o Claude Sonnet 3.5, Opus, o DeepSeek e o Gemini. O modelo Gemini ele é especialmente valorizado por sua grande janela de contexto. Isso realmente eu já escutei falar muito bem. E a melhor escolha de IA pode impactar diretamente na eficiência e na qualidade do código gerado. O que, de novo, galera, o que eu vejo com muita frequência o pessoal usando é o Claude, tá? O Claude Sonnet. Quais são algumas limitações e desafios, né? O primeiro é que o Vibe Code ele tem muita dificuldade de debugging, porque as ferramentas atuais, elas ainda apresentam uma limitação muito grande de depuração, exigindo uma intervenção humana para resolver problemas. Então, se você pesquisar na internet, você vai ver que tem vários memes falando sobre Vibe Code em relação a esse sentido, principalmente na parte de debugging. Porque o desenvolvedor ele pode fazer em 30 minutos, mas para debugar o código acaba demorando horas e horas e acaba sendo um desafio. O outro desafio é sobre escalabilidade, porque o pensamento sistêmico e a arquitetura continua sendo crucial, especialmente para escalar soluções de 1 para 1. Então tem um desafio de escalabilidade. Mas de novo, né, gente? A gente está no início de um movimento, então também, tipo, beleza, né? Faz parte. Julgamento de qualidade. Bom, galera, assim, isso aqui é assim, você precisa ter conhecimento suficiente para validar essa qualidade do código gerado pela IA, o que pode ser um desafio. Então, se você está acostumado a fazer tudo com IA e você não sabe se o código é bom ou ruim, você também vai ter esse desafio. Também a questão de necessidade de habilidades técnicas. Então, apesar de a gente estar vivendo uma era de democratização, né, do conhecimento técnico, você ainda precisa ter os conhecimentos técnicos para garantir a qualidade e eficiência do desenvolvimento, que é tudo que a gente falou de debugging, de analisar os códigos e tal. E a capacidade de ler e depurar código se torna cada vez mais importante na era do Vibe Coding, tá bom? Então, vamos falar um pouquinho agora sobre o que muda no papel dos engenheiros e como esses engenheiros vão ser afetados, por exemplo, com esse novo momento que a gente está entrando de Vibe Coding. Agora, se você parar para pensar no processo de contratação, vamos pensar na cadeia inteira. O próprio processo de contratação vai ser completamente diferente, porque as empresas vão começar a olhar provas e dinâmicas muito mais complexas e de negócios e tomadas de decisão do que por códigos e desafios técnicos no final do dia. Outro ponto é que a habilidade de depuração se torna cada vez mais relevante.
relevante. Assim como a capacidade de avaliar a qualidade dos códigos. Então é muito importante também essa skill técnica para você saber a qualidade do que você está fazendo. Outro desafio é que a gente vai ter que distinguir entre engenheiros bons o suficiente e engenheiros pensadores excepcionais, que é essa galera que vai pensar fora da caixa, essa galera que vai trazer ideias e que vai conectar os pontos e os sistemas. E essa mudança, ela muda completamente no perfil dos engenheiros. Então nós temos engenheiros especialistas e os engenheiros que têm uma visão mais de negócio, uma visão mais sistêmica. Que inclusive me faz pensar, pô galera, se você também é desenvolvedor ou você é um especialista em construir produto e você não sabe por onde começar essa busca por esse conhecimento de negócios, para onde você vai, o que você pode fazer, então eu recomendo demais que vocês venham conhecer o meu curso do Zero ao Micro SaaS, que eu trago para vocês toda essa visão sistêmica de negócios, o que você precisa fazer para fazer o processo de discovery, para validar as etapas, validar as ideias, tudo o que você precisa saber para você lançar o seu micro SaaS e ter uma visão 360 sobre negócios da sua empresa. Então, qual que é a conclusão que a gente pode caminhar para esse vídeo aqui, galera? Vibe coding não é só uma trend que veio para ficar, mas ela é uma revolução no mercado da tecnologia como um todo. O que nós estamos vendo hoje, um simples joguinho de um bate-papo aqui da Y Combinator, do vídeo do Lucas Montano construindo seu próprio joguinho, é que na verdade vai ficar registrado para a história, porque nós estamos dando passos de bebê em algo que vai ser gigante, algo monstruoso. Então eu recomendo demais vocês se informarem mais sobre o assunto. Eu recomendo demais que vocês testem o Vibe Code de vocês, montem seus jogos, montem os produtos, fiquem por dentro, acompanhem, quebrem um pouco essa barreira de preconceito, de tipo, isso aqui é no code, isso aqui é hard code. Tanto faz, todas as ferramentas, todos os modelos e frameworks vão te levar para A a B, mas é muito importante você ter essa capacidade de você olhar essa fotografia das ferramentas, dos prós e dos contras, até onde você vai, até onde a AI vai, e você começar a adquirir esse conhecimento de negócios o mais rápido possível, porque no final do dia não se trata mais sobre bits and bytes, mas se trata sobre conectar peças e enxergar tudo como um grande quebra-cabeça para tentar entender aonde cada peça se encaixa. O foco é sempre em desenvolver pensamentos sistêmicos e não mais a capacidade técnica de fazer código ou de desenvolver produtos. Mas é óbvio que para você construir uma grande empresa, você ainda precisa do conhecimento técnico. Mas se você tiver um pouco de criatividade, você não precisa construir algo gigante. Você pode construir algo pequeno, rentável e que te gere uma pequena renda recorrente todo mês e surfar uma onda enquanto você aprende uma habilidade nova. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar seu like aqui embaixo, se inscrever no canal e eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu, galera!